A tuberculose, ela é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional. E todos os casos de tuberculose devem ser notificados ao SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Ela é uma doença altamente infecciosa e transmissível, que é causada pela Mycobacterium tuberculosis. A tuberculose ela afeta principalmente os pulmões, na sua forma pulmonar, mas também ela pode chegar a afetar outros órgãos ou sistemas, na sua forma extrapulmonar. A transmissão da tuberculose ela acontece por via aérea, ou seja, ela ocorre a partir da inalação de aerossóis como a fala, o espirro, a tosse, principalmente devido à tosse. A pessoa com a tuberculose ativa, ela vai lançar no ar pequenas partículas que contêm os bacilos. Inclusive, essas pessoas que eliminam os bacilos são chamadas de bacilíferas. O risco de transmissão ele se mantém enquanto o paciente ainda elimina esses bacilos, mas após o início do tratamento, o risco é gradativamente reduzido, geralmente após 15 dias. Os principais sintomas relacionados à tuberculose englobam tosse seca ou produtiva, é uma tosse que dura geralmente mais de 3 semanas, febre vespertina, que geralmente é aquela febre ao fim do dia, um emagrecimento sem causa aparente, sudorese noturna, cansaço e fadiga. Existe uma parte da população que são mais susceptíveis, que têm uma vulnerabilidade maior para tuberculose, tem um risco de adoecimento muito grande e requer um cuidado especial também redobrado a elas, que são as pessoas em situação de rua, os portadores de HIV, as pessoas privadas de liberdade e os indígenas. A tuberculose, ela pode ser na forma pulmonar e na forma extrapulmonar. Na forma pulmonar, ela afeta principalmente os pulmões e é a forma mais comum, que tem mais índice de prevalência. Ela também é a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão. Na forma extrapulmonar, ela afeta outros órgãos ou outros sistemas do corpo. E ela pode ser encontrada como tuberculose pleural, hipiema pleural tuberculoso, tuberculose ganglionar periférica, tuberculose meningoencefálica, pericárdica ou óssea. Foram citadas sobre a tuberculose pulmonar e a extrapulmonar, porém o foco principal será na tuberculose pulmonar, devido à sua grande importância em nível de saúde pública e devido a ela ser a principal responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença. Ela pode ser encontrada na forma primária, que ocorre em seguida ao primeiro contato do indivíduo com o bacilo, por isso é mais comum em crianças. Geralmente o paciente apresenta-se irritadiço, como irritação, febre baixa, sudorese noturna e inapetência, que é a falta de apetite. E nem sempre ela está acompanhada de tosse. Pode acontecer na forma secundária também, que é mais comum em adolescentes e adultos jovens, e sua principal característica é a tosse seca ou produtiva, que pode ser purulenta ou mucoide, com a presença de sangue também. A febre vespertina, que é a febre ao fim do dia, sem calafrios, não costuma ultrapassar os 38,5 graus Celsius. E também pode vir na sua forma miliar, que é a forma mais grave da doença e que geralmente é mais comum em pacientes imunocomprometidos, né? Como é o caso dos pacientes que são portadores do HIV. Existem vários métodos para diagnosticar a tuberculose, mas nós iremos focar nos métodos mais utilizados, como por exemplo o diagnóstico bacteriológico. Dentro do diagnóstico bacteriológico, nós temos a baciloscopia direta, também chamada de BA, que envolve a pesquisa do bacilo álcool ácido resistente. Essa técnica é a mais utilizada para a baciloscopia. E nós temos a baciloscopia do escarro, que permite a detecção de cerca de 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em adultos. E se essa técnica é utilizada corretamente em todas as fases, ela possui suma importância para a identificação dos casos de tuberculose pulmonar.
A baciloscopia do escarro, ela deve ser realizada em 2 amostras, sendo a primeira no primeiro contato com a pessoa que tosse e a segunda, independentemente do resultado da primeira, ela deve ser realizada no dia seguinte, sendo feita preferencialmente ao despertar, com a pessoa ainda em jejum. A outra forma é pela cultura para microbactéria. Essa cultura ela é um método de elevada especificidade e sensibilidade no diagnóstico da tuberculose. E no caso de tuberculose pulmonares, com baciloscopia negativa, a cultura do escarro ela pode aumentar em até 30% o diagnóstico bacteriológico da doença. Outra forma de diagnóstico é o diagnóstico por imagem. E o mais utilizado é a radiografia de tórax. Ele é o principal método utilizado. Ele deve ser solicitado para todo paciente com suspeita clínica de tuberculose pulmonar, mas juntamente com ele deve ser realizado também os outros exames laboratoriais, como esses que foram citados. E ele ajuda a detectar vários padrões radiológicos de atividade da doença, né? Como nódulos, massas, derrame pleural e entre outros. O tratamento envolve 2 fases, a fase intensiva e a fase de manutenção. Na fase intensiva, vai ser utilizado o esquema básico de 4 fármacos, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Essa fase ela vai durar 2 meses e vai reduzir rapidamente os bacilos e diminuir o grau de contagiosidade da doença. Já na fase de manutenção, vai ser utilizado o esquema de 2 fármacos, que é a rifampicina e a isoniazida, e ela vai durar durante 4 meses. Nessa fase, o objetivo é eliminar os bacilos latentes ou persistentes. Uma coisa que a gente deve levar em consideração é que em crianças menores de 10 anos, o esquema de tratamento é o mesmo. A única coisa que vai mudar é o etambutol, porque não é indicado o uso dessa medicação em crianças menores de 10 anos. Sobre a prevenção da tuberculose, a principal forma de prevenção é a imunização com a BCG, que é disponibilizada pelo SUS gratuitamente e oferece proteção contra os tipos mais graves da doença, que é a forma miliar e meníngea.